Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza. Primeiro livro de Samuel. Primeiro Samuel, capítulo de número 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 18. Enquanto você encontra, a minha gratidão a Deus poder retornar a esta igreja para ministrar a palavra do Senhor. Obrigado, pastor André, pelo convite. André, nosso amigo. Obrigado pelo café depois. Deus abençoe. Minha esposa, meu filho. Pregar no culto de ceia, não que os outros não sejam responsabilidade, mas é raro quando somos honrados com essa oportunidade. Eu quero ser fiel a Deus, a tudo que Ele colocou no meu coração para servir essa casa. 1 Samuel capítulo 18. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança. Repita comigo: Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a sua armadura, inclusive a sua espada, o arco e o cinto. Amém. Tome seu assento, por vontade. Aos casados, aos noivos, todos sabemos o significado de uma aliança. Quando nós colocamos essa aliança no dedo da esposa, do esposo, estamos simbolizando que ela não pode ser quebrada, ela não tem emendas. Estamos fazendo um propósito de lealdade. Por isso que todo namoro sério, todo noivado sério começa já com uma aliança. Quando tem intenção de casamento, já vem. Quero mostrar para todo mundo que ela é minha, ele é meu. Então, todo mundo que olhar para a aliança na minha mão vai perceber que eu tenho algo sério. E o texto que a gente leu diz que Davi e Jonatas vão fazer uma aliança. Um menino que acaba de derrubar um gigante e agora do nada aparece sentado dentro da casa do rei, conversando com o filho do rei, o príncipe da época. E agora esse príncipe vai achar graça em Davi e vai fazer uma aliança. Olha, nós vamos ser amigos, nós vamos andar juntos, nós não vamos nos perseguir, não vamos nos maltratar. Quando você aceitou a Jesus nesta casa, ou veio de transferência, ou trouxe a sua carta de mudança, ou congrega aqui desde que essa igreja começou, ou seja, quando você se tornou membro da Assembleia de Deus de Joinville, você aceitou fazer uma aliança com essa igreja. Você vai participar do corpo e do sangue de Cristo hoje porque você fez uma aliança com a Ayad e o Profito. Você é membro dela.
Ser membro dela, fazer parte desta aliança, lhe dá direito de participar do corpo e do sangue do Senhor. Um culto de ceia, um assunto muito sério, mas que precisamos pensar. Será que é possível eu ter feito uma aliança com a igreja que eu congrego, com o ministério que eu congrego, tomar ceia nessa igreja, participar do maior culto de comunhão dessa igreja, e na verdade a minha aliança, a minha lealdade a essa igreja não passa de uma ilusão, não passa de uma farsa? Será que é possível na Assembleia de Deus de Joinville ter alguém que pega no pão, pega no cálice, mas odeia o irmão que congrega junto com ele na mesma igreja, que ele fez uma aliança de servir a Deus? Será que é possível nós, obreiros, que fizemos uma aliança não só com a igreja, não só com o ministério, mas também com a liderança entre nós, porque afinal o negócio começa aqui de cima? Será que é possível entre nós haver calúnias num ambiente de aliança? Pegar no pão é fácil, pegar no vinho é muito fácil, beber, comer é muito fácil. Eu quero ver quando Deus olha para nós pegando o pão, sabendo que eu fiz uma aliança com essa igreja, e ao mesmo momento que eu disse que fiz uma aliança, eu calunio, eu falo mal, eu critico, É um culto de ceia, sim ou não? Eu sei que eu não sou o pastor dessa igreja, eu sei, eu tenho consciência disso. Mas estamos todos em crentes aqui, não tem visitante nenhum, e se tivesse visitante também seria bom, porque ele ouviria que a gente sabe que a gente fez uma aliança com a igreja, e às vezes a gente está quebrando essa aliança. Jonatas vai fazer uma aliança com Davi. É muito fácil eu dizer que tenho aliança com alguém. Não adianta eu carregar uma aliança na mão, se longe da minha esposa, eu não me comporto como alguém que carrega essa aliança. De nada vale. Então eu não posso dizer que fiz uma aliança com a igreja, ser longe da igreja, ser longe da membresia. Eu ajo como se eu não conhecesse, se eu não gostasse, se eu não amasse. Então não basta fazer aliança de boca para fora. De boca para fora é muito fácil. Pastor André, eu amo o Senhor. Você é meu amigão. Olha, de todos os pastores que passou aqui, eu vou dizer, gostei mais do Senhor. E na frente dos outros, olha, eu tenho uma aliança com o pastor André, meu amigão. Mas quando o pastor André não está perto, será que se a gente não assinar um papelzinho que o pastor consegue tirar ele e não coloca outro? Olha, eu até gosto do pastor André, mas a esposa dele, não sei. Mas aí lá está vindo o pastor André e a esposa, e a gente está... A líder do ciclo de oração, não sei quem é. Pô, você é uma bênção. Onde é que vão tirar essa mulher? Então fazer aliança de boca para fora
amizade, e de repente você me achar na rua falando, ih, fui lá na igreja com André. Uau, que amizade legal. Então Jonatas vai fazer uma aliança com Davi e não vai ficar só de boca para fora. Jonatas vai fazer uma amizade, uma aliança com Davi, e ele vai, no mesmo instante que faz a aliança, ele dá provas desta lealdade. Olha para o versículo 4. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, está no 3, porque Jonatas amava Davi. 4. Despojou-se Jonatas da capa que vestia. Jonatas era o que, irmãos? Diga, príncipe. Jonatas era o quê? Pergunto, como deveria ser a capa de um príncipe? Davi, tu me contou que um profeta foi lá na tua casa e te ungiu a rei. Parece loucura, porque o próximo rei sou eu, Davi. Mas eu fiz uma aliança contigo, e eu vou reconhecer a autoridade que está sobre você. Então eu tiro a minha capa de príncipe. Coloque Davi, porque eu reconheço que a hora de pastorear agora é de Davi, não é minha. Eu posso pregar melhor que ele. O senhor é o segundo, mas eu reconheço que Deus escolheu ele para segundo. Eu tenho uma aliança com a igreja que eu congrego, então eu preciso reconhecer as autoridades que Deus levanta nessa igreja. Mas é que eu fui dirigente no ciclo de oração 1000 anos e agora me tiraram, porque a capa saiu de você e foi para outra pessoa. Mas eu canto melhor que ela. Mas Deus escolheu agora ela. Mas eu toco melhor que ele. Mas eu preciso reconhecer que agora Deus escolheu ele. Aleluia. Davi, eu vou fazer uma aliança com você, mas não vai ficar de boca para fora. Jorge, eu decidi congregar na igreja do Profílico, mas não vai ficar só de boca para fora. Posso não ser líder de jovem, posso não ser líder de adolescente, posso não ser líder de nada, mas eu vou honrar a liderança de quem Deus levantar. E se um dia ele quiser, a capa vai vir sobre mim. Saí da igreja por quê? Porque eu achei que agora eles iam me honrar e colocar alguém que chegou agora. Eu estou 50 anos na igreja, eu me deram esse carro. Para, isso não chegou a hora da capa, a capa é do outro. Jonatas está vendo que ele poderia ser o próximo rei, e ele vai dizer: eu reconheço que Deus colocou a autoridade, foi sobre você, Davi, não foi sobre mim. Aí a gente está no culto de ceia, que estamos pegando pão, suco, empurrado, bravo, nervoso, porque acha que o direito da capa é nossa, quando na verdade Deus não escolheu a gente, escolheu outro. A gente pastoreou 4 anos no Rio Grande do Sul antes de vir para cá. E eu sei que quando Deus quer honrar alguém, Ele tira o sono do pastor, Ele tira a paz do pastor. E até o pastor não obedecer à voz de Deus, Deus não para.
Vamos escolher uma regente agora. Agora é a minha vez. Colocaram uma que nem sabe reger, eu aqui. Calma. Quando for a hora de Deus, a capa vem sobre você e agora os outros vão ter que respeitar o santo que está sobre ti. Quando a